Não deu certo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com Z no final, sou cenógrafo e ilustrador. Eu precisei sair do lugar onde eu costumo gravar esse vídeo do cenário por motivo de... eu tô tentando. Os vizinhos não estão colaborando. E aí, para atualizar vocês, todo o porquê de construir, depois nós cortamos as peças e montamos todo ele. No episódio passado... No episódio... é televisão agora. No vídeo passado, hoje a gente vai envelopar e pintar o teatro. Também tem uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu comprei já toda a parte elétrica. Ela não chegou todinha ainda, né? Faltam os LEDs, que é a parte principal. Então, só um minutinho. O palco. Como que essa altura tá até boa, né? Eu tô atrás da câmera vendo aqui se tá tudo certinho. E aí, o que eu pensei pra poder pintar ele e deixar tudo certinho? A área externa dele, lateral e cima, eu vou pintar de preto, tá? Com tinta guache mesmo, preta, não tem problema, porque essa não é uma área importante. A frente, eu vou envelopar com papel veludo, que não é papel veludo que o pessoal chama. O palco, o tablado, eu vou fazer envelopado com contact preto, fosco, né? Não pode ser colorido nem nada, mas vai ser melhor porque aí ele não vai ter textura nem nada e eu consigo trabalhar outras coisas nele. O meio aqui também vai ser envelopado com papel contact preto, mas essa parte aqui eu vou fazer depois, separado, porque eu tô pensando em outras coisas. A parte interna, laterais, teto, essa parte aqui e até a tampa do fundo, eu vou envelopar com papel veludo também. Aqui embaixo, provavelmente eu só vou pintar, mas isso mais pra frente. Não é uma preocupação e provavelmente uma área que eu não vou mostrar eu executando. Quando vocês forem ver ela e eu for fazer a parte interna, ela já vai estar pintada, né? Então quando eu for fazer a instalação da parte elevada do palco. E o papel contact, ele não tem uma adesão muito boa em superfícies lisas. Então o que eu fiz? Eu lixei já essa parte de cima do palco, onde eu vou aplicar cola e o papel contact, para aí ter certeza que vai ter adesão e tudo mais. E para ficar perfeitinho, porque por mais que você passe o papel contact numa superfície lisa, se ela tem bordas onde vai ter o papel contact dobrando, com o passar do tempo essa cola do papel contact ela vai perdendo e vai ficando estufada a todas as bordas. E não é a intenção que isso aconteça aqui, né? Não deu certo. Ai, gente, deu certo. Bem, não tem problemas as imperfeiçõezinhas, a gente conserta, isso daí não tem problema. O problema é tá tudo imperfeito. Tá mais ou menos? Não, tá mais ou menos, tá bom, tá bom. Se você achar que tá muito ruim, vem aqui e faz.
E agora é que eu venho com a parte da cola. Primeiro, né? Deixa eu cortar isso aqui. Bem, o problema de trabalhar com miniatura, material de aplicação e cola. Material de aplicação é tecido, qualquer coisa assim. Não tecido, mas superfícies onde eu tenho ou o veludo ou o liso aqui cola, é que qualquer pingo de cola estraga todo o material, a gente tem que refazer tudo de novo. Então eu vou tentar aplicar com o máximo de cuidado possível. Por isso que eu já queria trabalhar com ele já aplicado. Não aplicar a cola e depois vir aplicar o material, né? Porque você viu o papel contact, ele dobra, enrola, quebra, craquela, faz um monte de coisa. Então, até eu terminar de aplicar o papel contact, já ter cola toda na parte preta. E essa não era a intenção. Então, como eu já tenho aplicado aqui, eu posso ir levantando aos poucos onde eu preciso e ir passando cola. Né? A cola tá bem líquida, então não tem problema. Vou besuntando tudo onde eu preciso. E aí desço, né? E torcer para ter aderência. Vai ter aderência sim, não é tão difícil assim. E aí agora vamos para cola. Bem, envelopei o palco e eu vou começar a pintar a área onde vai ser pintada mesmo e vou dar uma pintada na borda de onde vai ser envelopado ainda. E aí deixar secar, depois que secar, aí eu volto para terminar o envelopamento com o papel veludo. E até o final do vídeo eu vou continuar chamando de papel veludo porque eu não lembro do nome do papel de verdade. E aí, óbvio, como não sou besta nem nada, eu vou pintar com rolinho, né? Porque é o tamanho desse negócio aqui, não vou ficar no pincel igual o negócio da cola. Porque até a cola é só em alguns pontos, né? Mas a pintura vai ser toda com rolinho. Bem, a parte de cima, externa, eu não vou pintar, porque como tem uma parte elétrica ainda, eu não quero mexer nela ainda. Depois que eu fizer a parte elétrica, e se for necessário, eu mexo. De resto,
Primeira demão feita, palco feito. Agora eu volto aqui quando tiver para fazer a segunda demão da pintura. Então eu vejo você aqui daqui a alguns segundos, óbvio, mas provavelmente em outro dia. Espero que em outro lugar. Tchau! Bem, estamos aqui em outro dia. E o que eu fiz? Eu dei uma segunda demão de pintura. Do lado de fora, do lado de dentro, eu pintei o teto do teatro. E mais aqui fora. Então dá pra ver que tá bem pretinho, bem fosco. Agora eu vou envelopar a frente e as laterais do lado de dentro. E eu não sei, eu tô pensando ainda se eu envelopo o teto. Não tenho certeza, porque eu pintei de preto e ficou até que bom. E a cor, assim, ficou bem boa. Então, esse lado aqui não vai precisar, né? Porque o que eu preciso é o fundo. Então vamos lá colar. Eu sei que não vai ser fácil, porque não pode pingar nada. Mas eu acredito que não vai ser tão complicado assim. Porque, né? A gente coloca de lado aqui, então já consegue ter... Não vai ter respingo de nada. Eu já deixei cortado Eu já deixei cortada as duas peças que eu vou colar, né? Porque fica mais fácil, eu não tenho que ficar cortando coisa enquanto estou fazendo o vídeo. E aí se der algum problema, não acontece igual no trecho de eu tentando colar a peça sem cortar da primeira parte desse vídeo, né? Que foi bem estressante, na verdade. E entre eu gravar essa primeira e essa segunda parte do vídeo, não sei se vocês viram, mas mudou bastante coisa no canal, né? Bem, provavelmente vocês vão ver essas mudanças nesse vídeo que eu tô postando, né? Vocês não vão ver as mudanças em nenhum outro vídeo. Porque esse é o próximo vídeo que vai sair já com as mudanças. Mas eu passei a última semana inteira... Na verdade, eu me entreguei um pouco ao ChatGPT. Não é o ChatGPT, ao DeepSeek. Eu gostei bastante do DeepSeek, na verdade. E ao Gemini, né? O Gemini, para quem não sabe, é a inteligência artificial do próprio Google. Que é a inteligência artificial, quando você entra lá no Google e pesquisa alguma coisa, a resposta que aparece é o Chat Gemini que dá, né? Ele é a plataforma do Google que é alimentada por todas as ferramentas que o Google cria, né? Então ele é alimentado inclusive pelo YouTube. Então eu passei a última semana focada no Gemini e a outra semana eu tava no DeepSeek. Porque eu tô precisando melhorar algumas coisas no canal, mas... Porque assim... Deixa eu concluir um raciocínio pelo menos, né? Mas vamos desde o início. No ano passado eu fiz uma resenha Não é uma resenha, né? Era uma recomendação do filme no vídeo que eu faço de recomendação de filmes assistidos do mês. Que geralmente é o primeiro vídeo do mês. De todos os meses é o vídeo que sai. Que hoje eu lanço ele com as resenhas separadas. Antes era um vídeo único, que ficava longuíssimo, eu falando geralmente por uns 3 a 4 minutos de cada filme, dependendo do filme, né? Ou série, ou livro, ou qualquer coisa que eu tenha visto. Recomendando ele, falando um pouco mais sobre o produto, né? Sobre o filme, a série, sei lá. E aí eu assisti um filme, que eu vou colocar o nome aqui na tela, porque eu não vou arriscar falar de novo. E foi assim, eu lancei o título e tudo que tinha do canal caiu na hora. Lancei o título não, né? Eu lancei, o meu canal ele estava vindo de uma crescente muito boa. Logo que eu lançava os vídeos, eles davam ali a média de...
já logo de cara, pelo menos umas 30, 40 visualizações logo de cara, e aí com o decorrer da semana tinha ali mais umas 30, 40 visualizações. Então estava numa crescente muito boa. A entrega dele estava realmente muito boa também. O vídeo ele era entregue ali na média de 2.000 pessoas por vídeo, pelo menos 2.000 pessoas, né? E logo que eu lancei esse vídeo, caiu para 0. O vídeo ele não foi recomendado para ninguém, porque ele conheceu, mas ele não entendeu, né, o que estava sendo falado. E aí, tudo que era do canal depois disso começou a não ser entregue. E, eu fiquei muito chateado mesmo, porque eu tava, assim, me dedicando muito às coisas que eu tava postando. Eu fiquei durante semanas postando vídeo no canal e não tava tendo nenhum retorno, nenhum vídeo. Tudo que eu postava... Eu vou continuar falando, tá? Tudo que eu postava ficava com 0 impressão, né? Que antes era pelo menos 1.300 logo de cara, passou a ser 0, não entregava mesmo. E não entregava nem para quem era inscrito no canal. E aí ficou assim durante quase o mês de outubro inteiro. Se vocês verem lá, setembro e outubro, né? Não tem quase vídeo nenhum nesses meses de setembro e outubro, porque eu excluí todos os vídeos. Porque tava todo com 0 visualização. E isso daí, querendo ou não, atrapalha um pouco o canal, dependendo de como... Não tem importância estar assim, tá? Porque aqui ainda vão alguns fechamentos laterais, então, na verdade, esse fundo não vai aparecer. É só para não ter reflexo nem nada que eu tô tampando assim. E aí, isso atrapalha quando você não tem muita visualização no lançamento dos outros vídeos. E ficou nessa toada aí por quase 2 meses, sem nada ser indicado. E aí eu comecei até a republicar alguns vídeos antigos que deram certo, reeditar algumas coisas e falar de coisas um pouco mais atuais, né? Bem mais atuais para ver se dava entrega, né? Pelo menos, e não dava. E aí eu excluí tudo e aí revi todo o canal. E aí né, naquela época eu já reformulei bastante coisa do canal, de lá pra cá, né, aproveitei que já tava muito embaixo as coisas que eu tava fazendo, tive que refazer tudo, reformular, pensar no que eu ia fazer, tudo que eu ia conversar. E aí, né, aproveitei para mudar bastante coisa, inclusive as coisas que eu trazia aqui de conteúdo, né, eu voltei a focar muito mais em teatro, larguei um pouco as coisas de cinema, porque as coisas de cinema, normalmente, elas trazem muita gente chata. Bem a realidade, muita gente chata mesmo. Toda vez que eu falava de um filme, aparecia hater, né, do filme. Ou, sei lá, alguém que gostava do filme. E se eu falei, eu não gostei, alguma coisa assim, sempre aparecia, sempre. E as coisas de cinema, se você tá falando de filme específico, normalmente são aqueles tipos de produto que é tudo coisa de alta. O produto tem que estar em alta para você poder falar e ele funcionar. E mesmo assim, eu não falava diretamente dos filmes, né? Eu falava sobre o produto, trazendo aí para cenografia, direção de arte, tudo mais. E eu falei, bem, ninguém tá vendo. Quem vem pra encher a porra do saco. Teve muita gente que se inscreveu, sim, mas não dá pra saber pelo que a pessoa tá vindo, né? Se é por causa do filme, se é porque ela quer recomendação, nem nada, porque as pessoas não interagem, sabe? Aí você fica meio que naquela tentando adivinhar o que as pessoas querem ver e tudo mais. E eu falei, bem, entendi por que elas vieram, legal, mas se ninguém me diz o que quer ver, então eu vou fazer o que eu quero. E aí eu voltei a falar muito mais de teatro e tudo mais, que era sempre a ideia do canal, né? Eu achei que falar de cinema ou mesclar os conteúdos ia
ajudar o canal a crescer um pouco. Ajudou durante um tempo, mas não do jeito que eu achei que seria. Tipo, digo, cresceu tanto que eu achei que iria crescer, mas eu achei que ia crescer de uma forma muito mais saudável, sabe? Não foi. Então eu preferi deixar. Preferi voltar a fazer menos coisas de cinema, e aí hoje em dia eu lanço só 2 vídeos por mês falando sobre cinema. Um que é o Recomendação, que é tudo que eu vi, aí não necessariamente é só coisa de cinema, tem cinema, série, livro, coisas que eu vi. Eu só não falo de teatro e ópera, porque normalmente quando a ópera que eu assisto no mês, eu lanço um vídeo falando sobre a ópera, né? Que é o último vídeo do mês. E aí, os vídeos de cinema, eles saíam todos em um vídeo só, e no começo davam muita visualização. Mas aí as pessoas, ele dava visualização, mas ele não dava tempo de visualização. E aí o que eu fiz hoje, nesse último mês, eu passei a lançar eles fracionados, cada filme em um vídeo sequencial assim, todos os dias às 11 horas da manhã, a partir do último dia, a partir do primeiro final de semana do mês. E aí funcionou. Assim, tem vídeo que não é visto, ou é muito pouco visto, mas o tempo de visualização dele está muito mais alto. Então, quem quer vir ver sobre aquele filme específico, vai ver só aquele filme, não precisa ver um vídeo longuíssimo e ficar procurando um filme que ele quer, entendeu? Eu acho que é até melhor, na verdade, assim, porque a pessoa ela vem ver exatamente o que ela quer ver. E aí, como esse é o conteúdo de cinema, ela vem exatamente no que ela quer. Ela não precisa ficar procurando ou se preocupando com qualquer outra coisa. Tinha ido errado. E aí, nessas últimas semanas, eu usei o chat Gemini, né? Porque ele funciona muito bem para pesquisas aqui no YouTube. E tô usando ele como direcionamento para o que fazer, se ele tem algumas ideias, trazer o canal, mostrar o canal para ver se ele consegue identificar algum tipo de problema. E a partir disso tentar melhorar um pouco o conteúdo. E eu não digo nem melhorar o conteúdo mudando ele, mas algumas coisas que eu posso trazer com muito mais assertividade para vocês. E aí, essa foi uma das coisas que eu fiz, né? Eu mudei um pouco o layout do canal, melhorei a descrição dele, né? Fiz todo aquele trabalho de tags por trás, tudo mais. Além de colocar os vídeos e ver, às vezes, se tem algum vídeo que tá faltando informação, ou se às vezes tá até faltando informação, não, ou se às vezes tá meio confuso, e acontece, porque eu sei que eu sou prolixo e eu não uso roteiro para fazer vídeo. Não sei se vocês perceberam, eu dificilmente utilizo algum tipo de roteiro para poder fazer vídeo. Eu vou da minha cabeça. Às vezes eu até escrevo um roteiro para poder estudar, mas normalmente eu não escrevo. Eu vou
eu ligo a câmera e num tiro só eu vou gravando o vídeo. Tanto que normalmente eu edito muito pouco, mas o que eu edito, por exemplo, é o meu. É. Porque por eu não fazer o roteiro, eu tenho que trabalhar a memória, né, das coisas que. Para conseguir lembrar tudo que eu tinha para falar. Eu fazer roteiro ajuda muito, ajuda. Eu fazia muito roteiro antes. Mas o roteiro às vezes me atrapalhava em eu ficar muito mais perdido em falar no que tá no roteiro do que realmente ir lá e fazer o vídeo. Então eu parei de fazer roteiro por causa disso. Mas isso é o meu jeito, né? Não tem jeito certo e jeito errado. Eu podia continuar fazendo roteiro, mas não funciona muito bem assim pra mim. Agora eu fiquei na dúvida se aquilo vai colar direitinho. Eu acho que não. Acho que eu vou pintar a fachada. Não vou. Vou deixar pra colar aquele papel só dentro. E aí eu tenho usado o quê? O chat do Gemini para me auxiliar um pouco no canal mesmo, em ajudar a montar tag, a fazer umas análises do canal de realmente o que pode, o que tá faltando, o que dá para melhorar. Se o roteiro não tá conciso, quando eu monto o roteiro, porque eu cheguei a precisar montar um roteiro esse final de semana, eu coloquei e ele me ajudou a tirar um pouco a confusão que tava lá. Até porque eu hesitei muito em usar qualquer inteligência artificial porque eu não quero moldar o meu conteúdo pelo chat, né? Eu não quero. Meu conteúdo não é a inteligência artificial. Eu não quero ter que fazer o meu conteúdo pela inteligência artificial. Eu quero sim que ele me ajude, principalmente porque é a própria inteligência artificial do YouTube, né? Então eu quero usar a ferramenta que está sendo me dada. E eu já achava boa a ferramenta do YouTube, né? Mas se agora a gente tem a ferramenta que, querendo ou não, pode estar conectada com o algoritmo me ajudar, por que não usar, né? E não podem ficar despreocupados que eu nunca vou fazer com que ela fale o que eu tenho que fazer ou faça o conteúdo para mim. Ainda sou eu que vou ter a ideia, vou moldar ela, pensar e executar. Não vai ser um chat que vai montar roteiro para mim. Até porque quando você monta roteiro e você vê que tá feito em chat, você consegue identificar rapidinho quem tá usando e quem não tá usando. Nada contra quem faz, quem quiser fazer pode fazer, não tem problema nenhum, mas eu não vou ser uma dessas pessoas, porque, né? Não tô aí há 15 anos estudando cenografia para chegar na altura do campeonato, mandar uma inteligência fazer as coisas por mim. O que eu tenho feito, por exemplo, algumas coisas que eu tô montando com a ajuda da inteligência, mas aí não é o Gemini, eu tô usando o DeepSeek, que é me auxiliar em pesquisas de conteúdo. Porque às vezes tem algumas coisas que são muito difíceis de achar, porque a internet é gigante, né? E aí eu tenho pesquisado no DeepSeek e pedido para ele me dar a referência bibliográfica de algumas coisas. Pergunto o assunto, né?
pergunto sobre o assunto, ela me responde. Se é isso mesmo que eu tô procurando, peço para ela me mandar a referência bibliográfica daquilo que ela tá procurando, e aí sim eu vou atrás do que ela tá me mandando, né? E tem dado certo, eu tenho conseguido achar muitas coisas que antes eu tava com muita dificuldade de encontrar. Livros, referências de tudo, filme, documentário. E aí eu tenho dado uma estudada para retomar algumas conversas que eu já tive aqui no canal e que eu não continuei ela exatamente por falta de material para estudar. E aí em breve, óbvio que vocês vão saber isso daí, porque eu vou fazer um vídeo, inclusive, utilizando a ferramenta e mostrando como utilizar, porque a inteligência artificial ela foi criada para ser usada desse jeito, né? Não do jeito que o pessoal tem usado, que é fazendo as coisas pela pessoa. É um auxílio, né? Ela não é para substituir, ela é para complementar. Bem, agora que o dele vai ter que ficar secando por 82 dias. Mentira, daqui meia hora já dá pra voltar. E aí eu vou colar a peça do fundo. Pronto. Aí depois que estiver seco eu corto, né? Essa grande rebarba que ficou. E vou passar um negócio preto aqui no meio pra não ficar essa faixinha bem pequenininha aparecendo. Essa daqui é a tampa do fundo do teatro. Não vou deixar ele aberto e o papel mate ele é um pouquinho brilhoso, eu queria deixar ele mais fosco. Tá meio enrugado, mas isso aqui não é uma coisa que vai aparecer quando for fazer alguma coisa. Caso apareça quando eu for usar isso aqui, aí eu penso o que fazer com esse fundo aqui, se eu mudo, se eu coloco revisto com tecido, sei lá, penso em alguma coisa. Mas é isso. Não vou cortar agora, não vou mexer nisso aqui para não estragar o papel. Até porque esse papel ele é bem molinho quando você passa a cola nele. Tanto que vocês estão vendo que tá todo enrugado. Mas é isso. As coisas que eu vou fazer, que provavelmente quando vocês verem o teatro vai estar pronto, que já era pra estar pronto, na verdade, é pintar a parte interna do palco e pra deixar preto, né, quando levantar ali, mas não é uma coisa que vai aparecer constantemente, então eu vou pintar só um trecho ali e deixar o fundo pronto pra já fazer a instalação dele. E também as coisas elétricas chegaram todas. Eu ia na loja no centro de São Paulo comprar, mas estava muito caro. Eu acabei comprando pela internet, chegou tudo, mas eu tive que comprar de lojas separadas. Mas já tá tudo aqui hoje. E aí eu vou ver se eu consigo no mês que vem já lançar o vídeo fazendo a instalação elétrica. Que é toda a montagem do box trás do teatro. Eu tô prevendo que eu vou colocar iluminação lateral e iluminação superior. Ainda não sei como que eu vou fazer, eu tô pensando ainda. Eu preciso ir em uma loja de materiais para dar uma olhada o que tem de material que eu posso fazer esse box trás. Mas eu não posso gastar muito, né? Porque eu gastei o dinheiro, toda a verba que eu tinha de teatro acabou.
Tanto que esse mês eu tô conseguindo fazer os vídeos com mais calmas, inclusive do teatro, porque não tô pegando tanto trabalho por fora. Inclusive, né, me ajudem aí, se inscrevam, curtem o vídeo, compartilhem, e aí, conforme o canal vai crescendo, uma hora ele monetiza e eu consigo arcar com esses custos sem ter que tirar do meu salário. Então, por enquanto, eu vou tentar trabalhar com o que eu tenho e aí pensar o que eu faço box traz, porque o box traz em si não tem muito o que seja diferente, precisa ser realmente um material mais com cara de box traz. Vou pensar como é que eu vou fazer. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem visto esse vídeo aqui. E aí a gente se vê no próximo final de semana com outro vídeo. E aí no mês que vem, talvez, com a montagem do restante do teatro, tá bom? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. E até mais. Tchau, tchau.